galerinha! Como vocês estão? Bem-vindos à nossa aula de hoje de língua portuguesa. E hoje é dia 30 de julho de 2020. Estamos no finalzíssimo da semana já, quinta-feira. E do mês também, né? Bom, pessoal, como toda aula, a Probia está mostrando para vocês aí o nosso alfabeto com letras maiúsculas e minúsculas, de forma e cursiva, porque a semana que vem já começaremos a trabalhar com as letras cursivas. Bom, vamos então fazer hoje das páginas 16 até a página 22, e vocês também precisarão retirar algumas páginas do material complementar. Vamos lá. Na página 16, pessoal, o exercício 1 é uma tarefa. Então, vocês vão ter que retirar aí dos encartes da página 195 as peças com as personagens e colar em um palito de sorvete no verso de cada um, para vocês poderem contar e recontar a história da Chapeuzinho Vermelho quantas vezes vocês quiserem. E depois, vocês vão escrever do jeitinho que vocês quiserem a história do Chapeuzinho Vermelho. Se quiser inventar outra história, pode inventar. Se quiser escrever a mesma que vocês conhecem, também pode. Vocês vão olhar as imagens e vão escrever a história da Chapeuzinho Vermelho de acordo com as ilustrações. Fica opcional a postagem na plataforma Ava, então quem quiser postar as fotos dos palitos de sorvete com os personagens, ótimo. Quem quiser postar as fotos da contagem da história, também legal, mas fica opcional e a critério. Quem quiser postar, pode postar. Quem não quiser postar, não precisa. Na história, exercício 2. Na história, Chapeuzinho Vermelho atravessa a floresta sozinha para visitar sua avó. Isso pode ser assustador, não é mesmo? Confira se alguma dessas coisas é capaz de assustar você. Então, nós temos aí a acrofobia, que é o medo de altura. A ablutofobia, que é o medo de tomar banho. Esse é o medo do cascão. Aracnofobia, que são os medos de aranhas. A claustrofobia, que é o medo de lugares fechados. E a autofobia, que é o medo de ficar sozinho. Você tem algum desses medos, pessoal? Ou conhece algum que tem algum desses medos? Bom, aqui, como a gente tem uma dica de quer saber mais, e aqui embaixo aparece um livro, A Casa dos Sentimentos, eu trouxe essa história para vocês acompanharem aí. Então, eu espero que gostem. Vou começar o vídeo, tá bom? Casa dos Sentimentos, uma autoria de Nana Toledo, ilustrações de Boris e narrativa Mara Miranda. Você sabe onde moram os sentimentos? Não? Eles moram dentro do nosso coração. Autoria Nana Toledo, ilustrações de Boris. O danado do medo. O medo é um sentimento bem danado. De vez em quando, sinto medo de dormir sozinho, de luz apagada, e filme debaixo dos cobertores, tapo os olhos com as mãos e só pego no sono quando começo a rezar para o meu anjo da guarda. Já tive medo do primeiro dia de aula e da primeira vez que fui dormir na casa do meu melhor amigo. Hoje, quando lembro, dou risada. Conheço gente que tem medo de assistir filmes de terror e depois de sonhar com monstros durante a noite. Eu também fico assustado com alguns programas que passam na TV. Mas sei que é de mentirinha. Além disso, meu pai sempre me diz o que é melhor eu não ver na televisão. Tenho um amigo que tem medo de se apresentar nos momentos culturais da escola. Ele fica com dor de barriga e sua nas mãos. Minha professora disse que esse tipo de medo é até saudável e que precisamos desse sentimento para ficar mais alertas. Acho difícil encontrar alguém que não tenha medo de nada. Até super-heróis devem ter medo de algo e de seus inimigos. Meu pai tem medo de andar de avião e minha mãe morre de medo de trovoadas.
Quando eu era menorzinho, minha avó dizia para eu não passar do portão de casa, porque o homem do cachimbo ia me levar embora. Ele era um senhor de barbas longas e passava todas as manhãs na frente de casa. Quando eu o via despontando na calçada, tremia como gelatina e me escondia atrás de uma árvore até ele sumir. Confesso que ainda tenho alguns medos. Um deles é o de ir do quarto ao banheiro no meio da noite. Quando a bexiga aperta, sou obrigado a levantar e criar coragem. Então digo a mim mesmo para não ser tão medroso. Pois pior que isso é levar uma bronca por molhar a cama. Meu último medo a superar é de ir ao dentista. Só de pensar me dá um frio na barriga. Mas quando eu chego lá e o doutor diz que meus dentes estão bonitos, eu já fico aliviado. Na verdade, todo mundo sente mais medo do que deve. O importante é não deixar o medo ficar grandão para não atrapalhar a vida da gente. Agradecimentos, Nana Toledo e Boris. E aí, pessoal, gostaram da história? Bom, então acompanhem comigo essa história que eu tenho certeza que vocês conhecem. Construindo Conhecimentos, exercício 1. Leia a história a seguir. Os três porquinhos. Dedinho da leitura e vai seguindo aí a leitura da Probia. Era uma vez 3 porquinhos, Cícero, Heitor e Prático. Cícero, o porquinho mais novo, fez uma casa de palha. Heitor, o segundo, uma casa de madeira. E Prático, o mais velho, fez sua casa de tijolos. Os 3 irmãos viviam felizes até que apareceu um lobo terrível. O lobo foi até a casa de Cícero e disse: "Abra-me a porta!" "Não mesmo!" falou o porquinho. Então o lobo soprou. Soprou. E a casa de palha derrubou. Depois o lobo foi até a casa de Heitor e disse: "Abra-me a porta!" "Não mesmo!" falou o segundo porquinho. Então o lobo soprou. Soprou. E a casa de madeira derrubou. Por fim, o lobo foi até a casa de Prático, com a certeza de que os porquinhos não teriam mais para onde fugir. "Abra-me a porta!" "Não mesmo!" falou o terceiro porquinho. Então o lobo soprou. Soprou. Mas não conseguiu derrubar a casa de tijolos. Cansado e desanimado, o lobo resolveu procurar comida em outro lugar. Assim que o lobo se foi, os irmãos comemoraram o fim do perigo. Letra A. Por que os porquinhos deveriam ter medo do lobo mau? Bom, pessoal, porque ele pode devorá-los. Então, o lobo mau ele poderia comer os porquinhos. Então, é por isso que eles deveriam ter medo do lobo. Ligue as colunas para indicar de que material era feita a casa de cada porquinho. A casa do Cícero, a casa do Heitor e a casa do Prático. A casa do Cícero era feita de palha. A casa do Heitor era feita de madeira. A casa de Prático era feita de tijolos. Bom, meus amores, agora vão lá no material complementar de vocês da página 246, que são esses 5 adesivinhos aqui, para a gente colar as respostas da tabela. Então, como a história começa? A história começa como se proteger do lobo. A história começa com era uma vez. Sim, a história começa com era uma vez. Depois, quem é o vilão? O vilão é como se proteger do lobo.
O vilão é o porquinho prático ou o vilão é o lobo? O vilão é o lobo. Depois, qual o problema a ser resolvido na história? O que eles têm que resolver na história? Como se proteger do lobo, o porquinho prático ou com a comemoração dos porquinhos? O problema a ser resolvido na história é como se proteger do lobo. Quem é o herói, pessoal? Então, quem é que salva todo mundo? É o porquinho prático, porque ele que construiu a casa de tijolos. E como a história termina? Com a comemoração dos porquinhos. Bom, meus amores, nossa aula infelizmente fica por aqui, mas não perca as próximas, tá bom? Beijo, tchau, tchau!